Rosana, primeiro, obrigado pela sua participação. É muito importante termos pessoas como você, né, que se dedicam todos os dias a essas causas. E vamos lá, me conta um pouquinho da sua história. Bem, meu nome é Rosana Santos de Oliveira, eu sou uma corumbaense que mora há muito tempo em Campo Grande. Sou filha de um pai da mistura de um indígena com branco e de uma família materna negra. Eu sou uma afro-indígena. Moro aqui em Campo Grande há muito tempo, sou formada em terapia ocupacional, eu fiz curso de licenciatura em História, tenho pós-graduação em Saúde Pública, sou educadora social, eu acho que e militante de direitos humanos, que agora eu acho que é mais fácil falar, direitos humanos. E quando que a militância entrou na sua vida? Foi a partir de alguma situação que você achou, não, agora eu preciso fazer alguma coisa? Ou a partir do dia a dia mesmo? Militância, ela vai surgir muito mais tarde. Eu fui a criança que passava pelo racismo. Eu ouvia o racismo, eu tinha o racismo recreativo muito presente na minha vida. E como racismo recreativo, a gente vai sendo educado para fingir que não é com você. Eu não sabia das bases de movimento social negro. Eu era uma pessoa que sempre teve a parte. E aí quando eu me formo em terapia ocupacional lá em 2004, aí eu engravido, né? Eu engravido em 2003, tenho uma filha em 2004 e volto para o mercado de trabalho em 2005. E ali eu tinha que caçar emprego. E no emprego que eu fui achar, onde eu fiquei como terapeuta ocupacional, foi na casa Cumambaretê, que ficava do lado de uma ONG que trabalha com pessoas que têm câncer. E lá eu fui saber, porque assim, a minha militância ela vai ser toda distorcida. Eu vou entrar como militante, eu vou querer trabalhar lá, escrevo um projeto, não foi aceito. Nesse período eu passei por um atendimento com psicóloga, e a minha psicóloga era negra, a Flora, nem está mais em Campo Grande. E a Flora leu meu trabalho e me mandou, me pediu para que eu fosse para um abrigo de crianças, naquela época era abrigo, para saber, por causa de, né, para entender o que estava acontecendo, porque ela encaixava meu trabalho ali. E aí eu fiz todo o processo. E lá eu percebi a negritude na infância. Lá eu tive o gatilho do que era ser uma criança negra. Exatamente. Da criança negra que ouve, olha, se você não tomar banho, ninguém vai te querer, você se comporta. Você não viu o menino? Aí fazia as comparações com o menino branco, ele vai ser adotado. Então ali eu fui percebendo. Meu ex-marido era militante do PT, era filiado do PT, conhecia várias pessoas. E aí eu fui parar no Instituto Casa da Cultura Afro-Brasileira, o ICAP. E ali era uma organização que já tinha tido seu auge aqui em Mato Grosso do Sul e estava sobrevivendo entre a militância e sobreviver, né, pagar as contas. E eu entrei nessa ONG, nessa organização. E lá eu fui estudando. Só que chegou um momento que eu não quis. Porque aquilo ali, havia algo errado. Porque assim... Algo que não batia com seus ideais. Não batia com os meus ideais. Porque não que a organização estava errada, mas naquele momento, e como em todo momento, trazer militância negra para movimento social é muito difícil. É porque eu vejo, muitas vezes, que a militância se coloca no lugar de vitimismo e não no lugar de protagonismo. Você concorda com isso? Depende do que você representa como vitimismo e como protagonismo. Por quê? Eu não fui a menina que veio de uma situação de pobreza ou de miséria. A minha família não era rica, mas o meu pai era militar. Então, eu tive... Tinha um status, eu tinha condições de comprar um sapato, de ter um livro, eu tinha acesso. Meu pai me ensinou a ler, a gostar de ler.
Então, nessa história, eu nunca me vi como vítima, porque eu nunca pude nem me colocar no papel de vítima. Mesmo sofrendo preconceito, sofrendo bullying, você não se colocava nesse papel? Porque o negro da década de 80, que já vinha de todos os outros processos, foi acostumado a ouvir e fingir que não ouviu. Então, eu acho que a questão do vitimismo, a gente precisa entender o que é. E o que significa isso para cada pessoa. Porque depois disso, eu fui parar na área da infância e adolescência. E aí eu só vou retornar para o movimento negro em 2017. Por quê? Em 2016, eu sou filiada ao PSOL, eu saí candidata a prefeita. Então eu fui a primeira candidata negra a sair prefeita em Campo Grande. E assim, é interessante quando a gente faz essa análise, porque eu sofri todos os ataques. E foi difícil encontrar apoio de alguns grupos. Mas quem me acolhe naquele momento é exatamente a periferia, é exatamente a classe. Por quê? Eu era candidata que ia comprar carne, que anda de ônibus. Na Feira Livre. Na Feira Livre. Eu não vou precisar fazer o e-cart, porque eu vou no mercado, eu compro. Você eu tá converso, ali no dia a dia, né? Eu converso com o funcionário. Então, assim, era muito interessante quando eu ia andando na rua e as pessoas... Ela não é candidata? Ela anda de ônibus. Eu indo, né? Porque eu tava estudando, eu ia pra aula ainda. Então, eu sofri os ataques de preconceito, de aparência. As pessoas me desqualificavam acreditando que eu não tinha conhecimento. Mesmo lógico. com esse currículo que você tem, né? Não, mas assim, a política partidária, ela exige certo estômago. Ela exige certas situações. Ainda mais que a gente está falando de Mato Grosso do Sul, um estado que é considerado o mais conservador do país, né? Que eu acho muito difícil hoje, nos dias atuais, que uma mulher consiga alcançar um cargo de poder, ou seja, no governo do estado ou na prefeitura, porque até mesmo na Câmara de Vereadores hoje nós temos uma representante mulher, né? Na Câmara de Deputados são 2 mulheres e no Congresso Federal uma mulher que conseguiu se eleger. Então eu acho que hoje Mato Grosso do Sul tem um olhar mesmo machista que dificulta bastante que candidaturas femininas vão para frente. Mas o mais importante é que você esteve participando do processo. Sim. E como que foi o enriquecimento de participar desse processo? Ele foi sofrido. Ele foi sofrido porque aí eu entendi, eu conhecia há muito tempo essa questão da violência por ser uma mulher. Mas ser uma mulher negra, ela foi mais forte. Porque assim, é se expor. Você acredita que você saiu mais forte ou mais fraca desse processo eleitoral? Eu acho que eu saí amadurecida. Foi uma maturidade que eu consegui encontrar. Porque ouvir assédios, né, por ser uma mulher, precisar saber que eu tenho que me comportar de determinada forma. Então eu tive que amadurecer e entender, né? Eu tinha que lidar com situações, por exemplo, da entrevista, onde a pessoa fazia questão de que a pergunta fosse como que eu posso dizer, uma armadilha para que eu desqualificasse partido ou desqualificasse candidato. Entendi. E como é um partido de esquerda, o PSOL, sim, naquele momento ia desqualificar, a pergunta era para desqualificar o outro partido de esquerda. Então, essas armadilhas, parece que elas são muito mais propositais quando é mulher. E quando é mulher negra, eu preciso provar 1000 vezes que eu tenho capacidade intelectual. Que eu sei discutir esquerda, que eu sei fazer análise de conjuntura. Exato. Então, assim, é política econômica. Exato, que eu consigo analisar um panorama, eu sei entender da questão da urbanização. Então, assim, tudo isso parece que quando a gente encabeça ou pretende ser da área da política, né, disputar um cargo numa eleição, a gente começa a ser questionado e a gente sofre. Não estou falando que a mulher branca, indígena não sofre,
Mas eu acredito que muitas mulheres brancas não ouviram volta pra cozinha. Ou, nossa, olha o cabelo dela. Gente, o cabelo, entendeu? A desqualificação, ela é muito forte. E aí e existe o sofrimento e tudo mais. Então, quando eu vou entrar no Movimento Negro Unificado, vai ser lá em 2017, porque no partido e na tendência que eu fazia parte, a tendência interna, a gente tinha juntado os negros do partido. E ali eu senti a primeira vez uma unidade, o tal do quilombo, quilombo dentro do partido. Então eu me filio ao MNU no Rio de Janeiro, tenho formação política dentro daquele grupo e volto para Mato Grosso do Sul com a tarefa de descobrir outras pessoas do MNU. Ser uma mobilizadora no estado. Mas aí é que são situações. Então assim, naquele momento, em 2017 para 2018, eu vou atrás das pessoas. E aí tem MNU em Corumbá, acho que 2, 3 pessoas que eu consigo conversar, eu não sei a quantidade. Mas eu tinha que viver e sobreviver. Então, eu sempre buscando, falando dessa questão da militância. Nesse período eu estava na UFMS, eu tentei organizar um movimento estudantil lá chamado Guti de Souza, com outros companheiros. E aí acaba que o movimento não vai para frente. Porque aí eu entendi que qualquer movimento que fuja, que questione, ele vai ser perseguido, ele vai ser colocado em xeque. Se não tiver uma resistência forte, uma base sólida, o movimento se dissolve. Sim, e eu sempre preguei que movimento social tem que ser feito. Não que eu não concorde com a academia. Eu concordo, acho que a academia, a ideia acadêmica, os espaços acadêmicos são nossos por direito. Porém, como que eu vou fazer um jovem chegar àquela academia se ele não vai entender o que foi roubado dele? E o que foi roubado dele é a memória da sua negritude. Então, foi nesse processo que aí eu vou tentar fazer o movimento, aí eu me organizo no MNU e sempre pregando que o MNU de Campo Grande ele tinha que ser composto por juventude, por mulher, trans, trabalhadoras sexuais, população em situação de rua, ou seja, os excluídos. Os excluídos de todo o processo. Aqueles que não querem, não é que não querem ser vistos, aqueles que não ser dada a voz, né? São invisibilizados, são negados a sua dignidade humana. Muitas vezes, inclusive, excluídos, né? Então, e aí houve o assassinato da Marielle Franco e a gente foi, na época eu lembro, ia ser 1 ano do assassinato, a gente resolve organizar, eu e um companheiro, Alfrânio, que hoje tem em Corumbá, que é do MNU e também do PSOL, uma atividade para falar, né, do que foi aquela violência. Que foi uma mulher negra. Uma mulher negra que levou tiro no pulso. Uma execução, né? Então, mas uma execução da aparência, né? É uma violência, ela foi uma violência diferente para nós. Então, a gente vai pensando, eu vou pro Rio de Janeiro, converso com companheiros e a gente lança o MNU Campo Grande no dia 14, fevereiro, março, abril, maio, gente, ó, ser professora de escola pública às vezes me deixa muito perdida com datas, mas de qualquer forma, foi no mês do assassinato da Marielle Franco. Rosana, vamos passar hoje, dos dias de hoje, da atualidade, 2022. Houve um retrocesso, houve um avanço. Hoje em dia é mais fácil, você que é professora, educar em questão de conscientização da negritude, história da negritude no país. Nos espaços que você costuma ocupar, você é ouvida, você tem voz, ou você só tem voz porque você é a mulher negra e a gente tem que dar voz a ela?
nos espaços onde, enquanto educadora, que eu sempre vou falar que eu sou educadora, que eu aprendo e eu faço trocas, né? Por mais que eu seja professora, eu vou ser sempre educadora. É a linha do Paulo Freire, né? Eu sou freiriana, Sim. eu sou a professora que, em vez de ficar lá na frente, senta lá no fundo com os alunos e faz roda de conversa. Nossa, é um sistema educacional que vale muito a pena, parabéns. Que vale a pena, mas aí você percebe que no sistema atual, mesmo com a Lei 10.639, na prática, eu vou ter uma negritude silenciada. Eu vou ter uma negritude com vergonha, eu vou ter uma negritude que ainda é chamada de macaca, pelos negros de pele um pouco mais clara. E eu vou ser ouvida, porque ao contrário do que posso imaginar, né? Porque quando a gente toma uma frente como mulher negra, a gente precisa falar um pouco mais alto. Se impor. Se impor. E dependendo de quem é do outro lado tá vendo isso, vai chamar a gente de agressivo. Principalmente a mulher. A mulher negra, ela vai ser sempre agressiva. Ela vai ser violenta. Descontrolada, descompensada. E né? forte, porque assim, a mulher negra, e eu acho que isso é legal, porque de todos os estudos que eu faço hoje, né, porque eu me dedico a estudar, eu não tiro da cabeça, eu leio, né, eu preciso ter um respaldo Tá no teórico. processo de evolução contínuo, né? Eu vou ter que estudar até o último dia do meu suspiro, eu tenho que aprender e reaprender. Então, nesse reaprender e aprendendo, eu percebo que muita coisa não é dita. Como você mesmo disse, Mato Grosso do Sul é um estado conservador, misógino, Patriarcal, base racista, aonde para você ter voz, sendo negro ou indígena, vai depender de qual lado você vai estar. E os lados importam. sim. No meu caso, o meu lado sempre vai ser da minoria. Então, quando eu educo, trabalho com os meus alunos, eu vou falar para eles: olha, vocês já ouviram falar da Conceição Evaristo? Nunca. Por quê? Vocês já ouviram? O que vocês entendem da necropolítica? Eles não sabem. São pautas. Eles sabem quem é Zumbi, eles sabem quem é Dandara, mas eles não vão saber a questão das mulheres negras da América Latina. Então, as representações importam. E para quem está na linha da educação, esse trabalho é dobrado. Por quê? Porque eu vou discutir política pública não só na área da educação, eu vou discutir política pública na saúde, na moradia, Assistência, no acesso ao lazer. cultura. A juventude não tem lazer. Mas a gente precisa de, né? Quem que vai ter o lazer? Quem que vai ter o acesso? Quem vai ter a segurança? Porque a segurança, e eu lembro que foi a crítica que eu sofri quando eu fui candidata, que pra mim segurança pública não é camburão, não é bala e não é polícia. Segurança pública é eu ter espaços onde eu me sinta segura com a minha família, onde eu não vou ter meu corpo violado por nenhum tipo de violência. E nessas práticas você vai absorvendo as histórias dos seus alunos, você vai aprender. Eu sento com a mulher da cozinha, eu adoro conversar com um desconhecido e perguntar a história dele. É porque é aí que vem as histórias de protagonismo, né? Dessas pessoas que estão mais nos bastidores de cada um, de cada lugar, né? Que vem a história mesmo da raiz de tudo aquilo que é vivido, né? Rosana, pra gente encerrar, o que você imagina pro futuro? Não pro seu futuro, mas pro futuro do movimento negro unificado, pro futuro dessa negritude que você tem educado, da sua família também, né? Que você é mãe, uma criança negra. Tia-avó. O que você imagina? Quais são os seus sonhos? O meu sonho é que a gente, enquanto negros e negras e negres, a gente consiga entender que os espaços de poder, eles são para todos. Os negros, os gays. Eu não preciso desqualificar, eu não preciso humilhar ninguém. Eu
não preciso ter pessoas que falam que o que a gente pede de direito, de igualdade, de respeito, não é mimimi, porque antigamente era tudo normal. Eu sei que eu não vou viver para ver isso, mas enquanto eu estiver viva, eu vou continuar lutando. Eu não sei o que vai acontecer com o movimento negro unificado, porque assim, o que eu, enquanto educadora, eu sempre faço com quem me conhece, eu falo, a gente é passagem. A minha obrigação é abrir caminho para que o outro venha e continue abrindo caminho. Então, se vai ser dentro do movimento negro unificado, se vai ser diante de um outro coletivo, eu vou continuar existindo e resistindo a qualquer coisa para garantir que cada vez mais jovens, mulheres, em situações de não representatividade, tenham o direito de falar, eu penso. Maravilha. Rosana, muito obrigada, viu? É um prazer ter você. Obrigada pelo convite. Pode sempre contar com a Águia Morena, né? Nós somos um programa de redução de danos que estamos ocupando esses espaços mesmo. Nós trabalhamos com as pessoas em situação de rua. E aí o Movimento Negro Unificado agora tem conosco um parceiro. Muito obrigado por compartilhar a sua história. A gente espera poder contar mais vezes contigo. Muito obrigada.